Olá a todos, continuamos aqui na cobertura da ASCO 2021, aí em nome da Oncologia Brasil. Eu continuo aqui no meio do mato, no meio de Minas Gerais, aqui no interior. Triste por não estar em Chicago comendo um deep dish pizza, mas enchendo a cara de doce de leite, porque afinal de contas estamos aqui em Minas Gerais. Brincadeiras à parte, vamos falar um pouco assim, o último abstract que eu selecionei para a gente poder fazer a fala, né, para poder fazer a gravação do vídeo. Os outros que eu coloquei vão estar aí em relação à parte de texto para a gente poder conversar. E esse é um abstract que a gente vai falar um pouquinho sobre risco em câncer de mama. Isso é uma coisa tão importante, né, porque a gente tem uma doença que é tão frequente no nosso dia a dia e que a gente tem que saber quem são os pacientes que a gente realmente merece tratar um pouco mais. E hoje a gente tem aí Oncotype, MamaPrint, a gente tem um monte de, apesar de caros, né, um monte de opções disponíveis de testes aí genômicos. E falando sobre o MamaPrint especificamente, né, o estudo MindAct, todos os seus desdobramentos que a gente tem, hoje a gente sabe que o teste serve para a gente determinar, vamos fazer quimioterapia ou não vamos? Mas será que existe alguma coisa a mais dentro desse teste que possa trazer para a gente mais informação? Porque afinal de contas, um dos dados que a gente tem, né, é colocado aí como análise chamada REMARK, que é do estudo que avaliou para as pacientes que tiveram extensão de letrozol ali dentro do NSABP 42, quanto que esses pacientes realmente mereciam a extensão do letrozol. Esse é um estudo que trouxe pouca informação quando a gente olha os dados do MindAct, né? Dentro do MindAct a gente coloca aí, né, o MamaPrint high, o MamaPrint com alto risco versus MamaPrint low, os pacientes com baixo risco, né? E esse estudo especificamente ele quis avaliar: fazer 10 anos de letrozol faz alguma diferença a depender do seu risco aí dentro do MamaPrint? Afinal de contas, poxa, são mais 5 anos de hormonioterapia com todos os riscos e efeitos adversos que a gente sabe que tem relacionados. Nesse estudo especificamente mostrou uma coisa: a gente esperava que todo mundo que fosse MP high, né, MamaPrint high, que fosse mais risco, tivesse um benefício maior com letrozol. Afinal de contas, a gente está falando de uma população que teria um risco maior de recidivar. Mas nesse estudo especificamente, fazer 10 anos de letrozol, quando a gente olha essa análise de subgrupo, né, houve uma significância estatística de 10 anos de letrozol nos pacientes que eram MP, ou seja, MamaPrint low. E aí vem a dúvida: será que é uma doença mais agressiva? Será que é por isso que não responde tão bem? Isso é uma coisa que ficou um pouco de dúvida e na própria conclusão do abstract, né, do trabalho, coloca-se que a gente precisa conversar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais sobre os resultados. Agora, um outro dado que eu acho bem interessante, no outro espectro da história, né, são os pacientes que a gente coloca como ultra low. Dentro das assinaturas genéticas vistas no MindAct, naquela predição de 70 genes, a gente vê que existe o grupo que é ultra low, o grupo que é low e o grupo que é high, ou seja, muito baixo risco e alto risco. E a gente sabe que os pacientes que são ultra low, nas análises retrospectivas de cohortes, análise de subgrupo, a gente vê que nessas cohortes históricas, os ultra low têm uma sobrevida muito boa. E aí dentro dessa análise foram incluídos alguns pacientes que eram incluídos aí no MindAct, né, no estudo principal, tumores menores que 5 centímetros, até 3 linfonodos acometidos na axila, no máximo, e a gente sabe que nessa cohorte que fizeram o MindAct, fizeram o MamaPrint, a gente teve 15% de pacientes que eram ultra low. E aí foi visto que algumas coisas se demonstrou que esses pacientes são os pacientes de menor risco possível. Por exemplo, o intervalo livre de metástase à distância, que a gente sabe que é um dado importante específico nesse estudo. 97% no grupo ultra low versus 94,5% no grupo low versus 89,2% no grupo high. Algumas pessoas podem argumentar, mas isso não é sobrevida, isso é só sobrevida livre de metástase à distância. Será que nesse estudo vale a pena a gente usar a sobrevida global? Provavelmente não, porque é um grupo que, se a gente for olhar a sobrevida global, a gente teria que seguir 20, 30 anos esse estudo. Mas no dado especificamente de sobrevida específica para câncer de mama, a gente via que os pacientes ultra low em 8 anos, e toda essa análise que eu estou falando em 8 anos, os pacientes tinham 99,6% de sobrevida. Pera aí, uma população de quase 60 anos com 99% de sobrevida morreu provavelmente de outras coisas. E isso endossa a nossa proposta de que provavelmente para os pacientes low a gente possa dar hormonioterapia exclusiva e não colocar a quimioterapia na jogada, e nos ultra low a gente ter certeza do que a gente está fazendo, de que a gente não precisa de quimioterapia. São estudos que ainda tem muito a dizer, são as coisas que a gente quer muito ver das análises de subgrupo, mas que, sem sombra de dúvida, não vai ser só análise de químio ou não químio que a gente vai colocar na jogada.
Novamente agradeço a todos aí que estão com a gente nessa cobertura da ASCO, nesse feriado aí que acabou há pouco tempo, mas que nem todos aí tiveram porque estavam olhando as apresentações, e convido a todos para continuarem seguindo aí a Oncologia Brasil na cobertura da ASCO, porque hoje vamos ter aí os dados aí de mama, de ovário específico, de endométrio, os dados ginecológicos, e também vamos ter ao longo dos dias os dados também das outras neoplasias para a gente poder discutir e aprofundar um pouquinho mais o nosso tratamento. Obrigado novamente e uma boa noite aí a todos que estejam assistindo.